Olá pessoal, só um minutinho que a gente já vai iniciar nossa live. Só um minutinho que eu já vou chamar a doutora Gabriela e a Marina. Boa Opa, noite, doutora Gabriela. boa noite, tudo bem? Peraí que a Marina também tá entrando. Tá bom, já acabei de convidá-la. Boa noite a todos. Boa noite. Tô fazendo bem à vontade, no sofá de casa mesmo. É isso aí, mais à Improvisado. vontade possível. Ai, Eu tomando vou, chá. Eu acho que o chá é eu vou muito fazer a bom. abertura assim que a Marina entrar. Vamos esperar ela entrar. Claro. Ela tá aqui no Psicologia de Vínculo, chama nesse. Tá, já foi. Oiê! Olá, gente. Boa noite, Demora um pessoal. pouquinho Sejam para todos entrar, muito né? bem-vindos. Eu te chamei no seu Obrigada. outro, é. Eu também, ó, tô no sofá de casa. Top. Gente, é uma alegria enorme receber cada um de vocês para essa conversa que eu considero de utilidade pública, né, extremamente importante, um assunto emergencial e urgente a ser tratado, né, que é a dependência química. Não é falta de caráter, né, ausência de moralidade, né, é uma doença biopsicossocioespiritual, bio porque ela afeta o físico, sócio porque ela afeta as relações sociais, interpessoais sociais, familiares, acadêmicas, profissionais, né? Ela destrói todos os vínculos. Sim. Psico, porque ela afeta o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle inibitório, tomada de decisão, impulsividade, imediatismo, avaliação de risco, avaliação de consequências, né? Como que a gente funciona? A gente pensa, sente, fala com alguém de nossa confiança e toma uma decisão, uma atitude, né? O dependente químico, quando está nativa, né, em uso, ele só pensa e faz, né? A impulsividade é um sintoma muito latente no dependente químico, né? Rouba a E identidade, né? muita intensidade, exatamente. E assim, compromete muito o sistema de recompensa, né? O sistema dopaminérgico, serotoninérgico, né? A dopamina é o neurotransmissor do prazer. Por exemplo, uma dose de crack é equivalente a quase uma explosão nuclear de dopamina, quase 10 orgasmos, né? Então, Uau. durante alguns segundos, né? Mas depois tem o pós-uso, que é o arrependimento, o vazio emocional, o vazio existencial, a culpa, né? A perda financeira, né? Perda de bens materiais, né? Eu morei 4 anos na rua, cheguei no fundo do poço, né? Quase fui morto por traficantes, né? Quem quiser conhecer melhor a minha história pode entrar no meu Instagram. E para os meus seguidores que estão assistindo, eu gostaria de convidar para seguir a Marina, seguir a doutora Gabriela Obrigada. também, tá? Porque são pessoas fundamentais e essenciais também na área da saúde mental, da saúde emocional, tá? O trabalho de vocês eu admiro muito. Muito Muito obrigado por obrigada. estarmos aqui juntos, unidos por um único propósito, Isso que é mesmo. levar essa mensagem de, né, que a dependência química não é falta de caráter, é uma doença, ela é reconhecida pelos principais órgãos mundialmente renomados, como a Organização Mundial de Saúde. A gente está falando aqui de décadas de pesquisas científicas, né, pela Sim. psiquiatria, pela medicina, pela neurociência, pela psicologia, né, pela Associação Americana de Psiquiatria, Associação Brasileira de Psiquiatria, Secretaria, né, da ONU de Crimes e Drogas. Então, assim, não é opinião, né? A gente está falando sobre Sim. evidências científicas, né? Então, queria deixar um pouco Exatamente. do espaço agora para vocês falarem um pouquinho também, né? Primeiro eu quero, Sejam muito bem-vindas. primeiro eu Muito quero obrigado por agradecer estarem aí aqui. seu espaço e também falar ao pessoal aí que segue eu, a Psicologia de Vínculo, a Marina, também para conhecer o trabalho dele, porque é um trabalho de superação também pela fé, né? Eu acho que a fé move a gente também nesse Sim. processo. Mas o que que é importante também eu falar? Quando a pessoa está nessa situação e precisa de ajuda, também não é porque falta fé, porque às vezes a pessoa fala, olha, ela tá assim porque falta fé. Não. É,
falta Eu força de acho vontade, não né? é só É. isso, é um tratamento, Porque né, um que dos também é aspectos da necessário. dependência química é a compulsão. Às vezes a pessoa, por isso que tem até é legal a legalidade, né? A Constituição Federal no Brasil, né, na Europa, muitas nações não admitem, mas no Brasil sim. A intervenção involuntária, a família pode intervir pelo dependente químico quando ele não está respondendo por si e colocando sua própria vida em risco e a de outros também, né? Fazer uma Uhum. intervenção involuntária, colocá-lo. Eu já fui internado involuntariamente, sou totalmente a favor, né? Depois que eu passei do meu período de desintoxicação, que eu voltei a pensar com clareza, eu tive muita gratidão à minha mãe por ter tomado essa decisão por mim, no momento onde eu não estava respondendo por mim, que eu só vivia para usar e usava para viver. Pelos dois fenômenos centrais da dependência química, né, que é o aspecto mental, que é a obsessão, né, quando eu não tenho a droga, eu fico arranjando meios e maneiras, né, qual corre que eu vou fazer, o que, que eu vou tirar de casa, ou eu vou fazer qual bico, o que, que eu vou fazer para arrumar um recurso financeiro para poder, né, conseguir a substância da minha preferência, seja ela qual for, né. Quero também quebrar esse estigma aqui de que maconha não é droga, né, que álcool não é droga, são as duas drogas mais romantizadas e normalizadas pela sociedade. O álcool, de acordo com a OMS, é a droga que mais mata no mundo, além de atropelamentos, homicídios, violência doméstica, feminicídios, né, acidente de trânsito, né? São 3 milhões de mortes por ano no mundo, né? É Fora muita coisa. outros tipos de crimes que eu comentei, né? E a maconha é muito romantizada e normalizada também. E a maconha, para quem, por exemplo, tem até a terceira geração predisposição a transtornos mentais graves, como esquizofrenia, né, déficit de atenção, TDAH, depressão, ela age no sistema depressor cerebral, né, assim como o álcool, né, então, assim, é, a maconha, ela contém pesticidas, fungicidas, bactérias, metais pesados como cádmio, chumbo, né? A maconha, pelo transporte ilegal, pelo armazenamento ilegal, né? Pelo cultivo ilegal, né? Não tem controle sanitário, então, e além de alimentar o crime organizado, né? Sim, Então, sim. esse pessoal aí que fica, quando eu falo que a maconha foi a porta de entrada das drogas na minha vida, né? De acordo com a ciência, de 1 a cada 4 adolescentes, quando o cérebro ainda está em formação, em desenvolvimento, se desenvolve a dependência química. Eu fui um desses 4, porque eu iniciei a maconha com 13 anos de idade, era muito novo, né? Aí tem alguns vídeos que eu posto, aí vai lá né, um desinformado que não pesquisa, não tem entendimento nenhum sobre o assunto, né? Vem com cheio de preconceito social. Você foi mente fraca, cabeça fraca, entendeu? Falta Eu fumo maconha há 20 embasamento. anos. Eu falava, quem fica só na maconha, o preço é a longo prazo. Uma hora ele chega, Não, e uma tá? coisa que Uma é hora chega, interessante na sua né? fala é porque é o seguinte, a gente acha que é distante. É o que você está falando, não, mas eu não uso droga. Qualquer Eu fumo coisa só que a gente maconha. consuma, que tire a gente da nossa condição de Isso, exato. decisão sem Perfeito, interferência, já tirou a gente perfeito. do lugar. E uma Sim, coisa que é também interessante assim, né, que eu falo isso até para minha filha, que tem 16 anos, né? Tem sim, gente que vai experimentar e não vai acontecer nada. sim, sim. Agora, tem gente que é o que você falou. Vai experimentar e aí só a maconha não vai dar. E vai começar Aí tem a e tolerância, vai. né? O cérebro cria tolerância à substância, aí ela não libera tanta dopamina, tanta serotonina mais. O dopamina é o Exato. neurotransmissor do prazer e da motivação, a serotonina do bem-estar. Eu não me sinto mais tão bem com a maconha, e a maconha eu entrei no estado depressivo com 15 anos, e eu queria algo mais potente para poder me Isso. dar um up, E né? Uma droga para me levar à euforia, que foi tem a uma coisa cocaína. importante a Sim. falar, duas. Primeiro, a maconha, além de tudo, ela tem uma mistura de muitas coisas. Sim. A Sim, pessoa tá fumando cocô de cavalo, ela não tá fumando exatamente. maconha, ela pensa que tá fumando Sim, maconha, mal sabe sim, ela tudo que tá misturado com isso também. sim. Foi o que eu disse, cara, o cultivo ilegal, né? Tem pesticida, fungicida, Exatamente. metais pesados como cádmio e chumbo, isso tudo é E científico, tá, pessoal? Isso tudo foram drogas, a maconha que foi já apreendida, várias apreensões, décadas de apreensões e pesquisas científicas que fizeram de substâncias químicas além do THC e do CDB, que é encontrado na maconha, que são os dois psicoativos que tem, né? Aí fala assim, maconha é medicinal. Não, peraí.
A gente precisa separar o uso medicinal do recreativo e abusivo, Ó, tem uma tá? pessoa aqui pra gente, que escreveu pra gente, a gente tá falando, uma mulher escreveu, Alessandra, meu filho começou com a maconha, e uma outra pessoa, o Michael, escreveu, maconha é uma planta. Sim, ela é uma planta. Assim como a Porém, papoula que faz a cocaína. sim, Exatamente, é sim. uma planta que É pode uma se planta tornar plantada muito longe da gente. Agora, quando tem coloca amônia nela para ela não mofar, né? Coloca pesticida, fungicida para poder sim, não é perder a outra história. plantação, né? Armazena ela junto com a cocaína, junto com o crack, tudo misturado, vai como por osmose, vamos dizer assim, passando uma química para outra por estar muito perto, armazenamento ilegal, não tem controle sanitário, né? Além de alimentar o crime organizado, ratificando isso, né? Eu Então, acho que é uma coisa que é muito essa importante, questão assim, de ó. ser planta, não passa mais, não cola mais. A Não, papoula que faz a cocaína também é uma planta, né? exatamente. O Eu ópio acho também, assim, né? Então, assim, faz a heroína também é uma planta. não, e uma Mas tem coisa que é muito processos químicos importante, depois, Neto. né? Uma coisa é a gente ter a teoria, outra coisa é quem passou pelo processo, que Sim, é aqui, né? A gente está falando com exatamente. alguém que passou pelo processo e sentiu na pele, e que, Sim. graças a Deus, teve uma recuperação, mas não são todos os casos que a Não, pessoa então, ó, consegue recuperar. É é, difícil, não é tão o índice é simples. baixo. Assim, a psiquiatria diz que a recuperação da dependência química, ela se consolida com 5 anos, Sim. tá? Porque, por exemplo, eu usei 24 anos de droga. Uau, Morei 4 anos na rua fumando crack todos os dias, meu né? Deus. Grande parte desse período no coração da Cracolândia de São Paulo, né? Uhum. Quase fui morto por traficantes, né? Então, assim, eu sei aonde a droga me levou, né? Mas assim, a vida é como se fosse um carro, um para-brisa imenso de possibilidades maravilhosas para na minha frente hoje, mas de vez em quando eu olho no retrovisor para ver de onde que eu saí, de onde que eu vim, onde eu não quero voltar mais, né? Olha, a Eu Alessandra está falando aceito, aqui eu para gente. admito, pode falar. Ela está falando que o filho dela, ele estava usando mais de 20 pedras de crack por dia. Mas Eu que usava agora isso ele aí, está em 20, 30 por tratamento. dia. Que bom, Alessandra, a Tá? gente fica feliz. Que bom, Alessandra. A gente ora nesse momento para que Graças ele a tome as Deus. decisões certas no pós-tratamento, procure Amém. grupos de mútua Amém. ajuda, alimente a Amém. espiritualidade dele, porque a recuperação é uma decisão diária, É, né? Aquela filosofia de alcoólicos e narcóticos anônimos, só por hoje. Ontem já morreu, o amanhã ainda não nasceu, E um está dia nas por mãos de Deus, vez, o nosso né? amanhã. A gente só tem amém. hoje. Então é É isso decidir mesmo. hoje que eu não preciso recorrer a substâncias químicas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nasça quem nascer, morra quem morrer, eu não preciso recorrer a substâncias químicas Amém. para lidar com adversidade E, nenhuma da vida. e Porque a falando, vida é cheia de adversidade, a vida de qualquer um. Monte. Ou vocês vão falar para mim que vocês não têm problema na vida de vocês? quem não A tem? gente Monte. só não precisa usar droga para lidar com isso. Porque, pelo contrário, a droga só vai potencializar o problema, né? Não vai resolver Exatamente. nada. Vai fugir. Mas assim, ó, até falando da maconha, eu tive uma colega faz muitos anos, quando eu era adolescente, eu acho que ela desmaiou quando experimentou maconha. Para ela deu um efeito. O que eu quero Colateral. trazer? Tudo Sim. que é diferente pode trazer mal-estar para a gente e Então, o que causar acontece? Esse desmaio efeitos no nosso a corpo. gente chamava assim na minha época, era de teto preto, é falta de oxigenação cerebral. Isso acontece com algumas Ela pessoas. desmaiou com a maconha. É, E o que sim. eu quero trazer? Podia ser Abaixou a total, pressão, faltou podia oxigênio ser no cérebro e ela basal, desmaiou. Sim, É. sim. né? Para você ver como é. Agora, porta de entrada, tem alguns que são comportamentos compulsivos, né? Jogos, medicamentos, sexo, sabe? Comida, né? Começa com padrão compulsivo. Tudo que é excesso que vira compulsão é doença, né? Sob a ótica E uma coisa terapêutica, que eu acho psicanalítica. importante a gente falar é o seguinte: todo excesso ele revela o quê? Uma falta. Sim, Então, você a está tentando busca do substituir, apoio, né? suprir. É porque existe Perfeito. uma Aham. falta onde? Interna, É, espiritual, então. né? Por isso que o autoconhecimento é importante, por isso que a terapia é importante, né? Por isso que é Exato. importante esse apoio, porque às vezes chega paciente para mim e fala, mas eu tenho que pagar e tal. Eu falo, pô, vai lá na biqueira, na boca de fumo, todo dia compra droga, mas para se tratar não tem, né? Em uma noite o cara gasta um mês de tratamento, Sim. né? Mas não Vamos dar. tem a coragem de falar assim, pô, vou investir na minha saúde mental. Não vou ter gasto. Tem gasto na boca de fumo e na biqueira. Na saúde mental com Ó, profissionais capacitados,
né, habilitados, que já passaram por isso, que entendem do assunto, eu vou investir na minha saúde mental, porque o tratamento não é para o resto da vida. A gente Mas estabelece um tempo, né? E Olha aí, o uma hora Bruno. ele vai estar estabilizado emocionalmente, neuroquimicamente cerebral, e a gente dá alta e tá tudo bem, de vez em quando ele dá manutenção. Agora, eu falo com ele, você tem duas opções. Ou você sofre a dor da retirada das drogas, e daqui 3 meses, 6 meses, você vai estar regulado emocionalmente, neuroquimicamente cerebral, neurobiologicamente cerebral e tal. Ou você continua usando, cara. É simples. E deixa eu falar, vamos dar parabéns pro Souza. Ele falou que ele tá 2 anos limpo, né? Que bom. Ele Graças tá a aqui Deus. no Aí, Que bom. chat. Souza, parabéns, irmão. Olha que Só legal. por Ele hoje, tem tamo emprego, junto. tem sanidade. E ele tem Lucidez, dignidade, graças a sobriedade, Deus por volta tudo, isso. né? Olha, Tem ele duas tá dizendo pessoas aqui que pedindo tudo que ajuda. altera a mente, o humor é droga. É verdade. Então, a Aline, que já fez de tudo pelo irmão, que está com 37 anos e sofre muito com tudo isso, né? Você não pode se anular de viver, né? Se você fez o que você pôde, o que esteve ao seu alcance, e ele não escolheu, né? Porque, assim, a terceira tradição de alcoólicos e narcóticos anônimos fala, você pode persuadir um dependente químico, pode se rezar por ele, pode acorrentar ele, pode amarrar ele num quarto, pode trancar ele numa gaiola, que assim que ele tiver a primeira oportunidade de usar, se ele não tiver o real desejo de parar de usar e reconstruir sua vida, ele vai usar. Então, assim, não se culpe e não se cobre e não se anule de viver em função da doença do seu familiar, E não. tem a Andressa Tá? também falando aqui, né? Que todos os dias o irmão dela usa drogas e ela não sabe mais o que fazer. Ele tá usando K9, né? K9, eu não sei o que é K9. O que é K9? Desculpa aí também. A K9 é uma maconha sintética, né? A Filadélfia, por exemplo, o estado da Filadélfia, ela tem fentanil, que é anabolizante de cavalo. Então ela dopa o cara fica. A droga zumbi que o pessoal fala, é o K2 e K9. A primeira apreensão de K9 no Brasil foi em São Paulo, na Praça da Liberdade, em 2023. Tá? Mas já desde 2019, 2020, a droga já rola no Brasil. Já tá chegando aqui. Mas geralmente, Diz quando que chega ela é uma uma droga das diferente. piores na hora do vício, né? Que ela vicia muito rápido. Sim, tem fentanil, é anabolizante de cavalo. Mas sabe Assim, é um anestésico muito grande. Você dá uns tragos que te anestesia. Aí você fica assim, igual um zumbi dormindo. Vocês já viram, né? Esses vídeos que o pessoal fica dormindo assim? Sim. Né? Sim. Aí às vezes Mas eles uma deixam a coisa pontinha do que baseado cair no chão, depois fica procurando, entendeu? Porque dormiu na metade. Sai atravessando a rua, é atropelado, porque não perde a noção de tempo, espaço, de realidade ao seu redor. E, Né? É Francisco, uma maconha sintética. uma coisa que eu acho bem interessante também a gente pontuar, que o tratamento terapêutico não é só para a pessoa que está no vício e na Não. dependência. É Às muito vezes o tratamento importante que começa pela todo mundo que está família. falando aqui tem o contato do Francisco, o meu, da Sim. Marina. Sim. A gente fica à disposição porque a gente sabe que a família precisa saber A como doutora Gabriela falou lidar tudo agora, tá, pessoal? com Às essa vezes o ambiente situação. familiar mudando, a forma como a família aborda, verbaliza, se comporta diante da dependência química em casa, o ambiente familiar mudando, aumentam significativamente as chances do dependente químico aceitar ajuda. Porque existe o amor que ajuda e o amor que atrapalha, que adoece. O amor que ajuda é aquele amor que fala assim, eu não te dou mais R$ 1, se você quiser comer, vai comer aqui na minha frente e tal, eu não te dou nada, eu não sustento mais a sua doença. Se você quiser se tratar, a gente te acolhe. Agora, se você quiser continuar usando droga, quanto mais rápido a família levar o fundo do poço para o paciente, para o dependente químico, melhor. Então, assim, tem os sintomas do codependente emocional, do familiar, é o quê? Se anular de viver, colocar o dependente químico no pedestal e achar que só ele é capaz de fazer aquele dependente químico parar de usar, é encobrir as cagadas que ele faz na sociedade, vou lá e vou pagar a dívida, vou lá e pago o barzinho que ele ficou devendo, o traficante procurou, eu vou pagar, que senão vai bater nele, deixa eu sofrer as consequências das atitudes dele, para ele poder cair na real. Por exemplo, eu morei 4 anos na rua. Minha mãe está 22 anos em recuperação. Minha mãe é dependente química também e ela é álcool e cocaína. Assim que eu comecei a usar cocaína, meu pai foi cofundador do grupo de Alcoólicos Anônimos há 22 anos, 23 anos atrás, né, no interior de Minas, na cidade que a gente morava. Então, assim, meu pai faleceu com 19 anos em recuperação, minha mãe está há 22 anos de sobriedade, né, e a gente vive uma vida espetacular, gigante, extraordinária, incrível, tá? Né? Porque a gente sabe que, assim, não tem meio termo. Ou você encontra uma nova maneira de pensar, de sentir, de agir, de viver, ou você vai continuar usando, porque só parar de usar droga, eu não trato o paciente para parar de usar droga. É orar O e problema do paciente não é usar droga, é o que faz ele decidir usar droga. Qual que é a raiz do problema?
Qual que é o trauma? Qual que é a ausência? Né? O que ele está buscando preencher, como a Marina falou? Sim. Né? O que ele está buscando preencher? Qual que é o vazio? Qual que é um complexo de inferioridade? Né? Qual a ausência que existe aí que a droga está tentando preencher e que ela não vai conseguir preencher nunca? Por isso que entra o fator físico, o aspecto físico, a Sim. compulsão. Depois da primeira dose, só vive para a próxima dose, vive para usar e É. usa para viver, né? Até acabar o recurso financeiro ou físico. Né? A Aline está falando que ela já internou, né? Que é isso mesmo. Agora ela vive a vida dela, está aprendendo isso, que ela já internou, ela já gastou tanto e ele rouba, né? Sim, Objetos, tênis, tudo para que a droga falou que some tudo. Isso é uma das coisas que realmente adoece e fortalece o externo, né? Porque é daí que exatamente. escraviza Sim. o doente, né? E a Alessandra quer É. saber que o marido disse que se meu filho não quiser se tratar, se ele vai pra rua, se isso tá certo. Tá certíssimo, isso mesmo. Aqui em casa não tem droga, acabou. Quem tem que impor limites saudáveis. Falar, se quer viver aqui em casa, é assim, 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 assim. Quer usar droga? Vai pra rua. Eu quero falar uma coisa sobre isso, né? O que a gente está dizendo aqui não é para abandonar o seu filho, né? Não, É para que você coloque limites. Por quê? exatamente. Porque o usuário, a gente está falando aqui da não romantização da droga. Não é um E, estado e para não penoso. facilitar o uso dele, né? Porque é Exatamente. muito Não é um fácil, né? estado penoso, vai, coitado. Não, a gente Não. vai ter compaixão. É um vício, é uma doença que Deixar bem claro leva. para ele os limites. Ó, a gente tem esse limite para morar aqui, quem paga as contas somos Exatamente. nós. Então, para morar aqui é assim, assim, E assim, assim, assim. gente, hoje, tudo bem, quem tem uma condição financeira melhor vai poder levar para uma clínica, ok. Mas a gente tem sim um trabalho pelo SUS que recolhe. Eu não moro perto da Cracolândia, tá? Eu moro Tá. mais para cá. Porém, eu acho que faz uns 2 anos eu fui convidada para a Sala São Paulo e a Cracolândia era ali no. Nossa, em Gente, 2015 eu morei em Higienópolis, em São Paulo. Eu ia tá. muito na OSESP, na Sala São Paulo. Eu e minha E ex-esposa, a gente assim, ó, é assinava. uma coisa, foi muito impressionante para mim, Eu fui na porque, Cracolândia quando era lá na Luz. meu Deus, Eu olha, frequentava a Sala era São na Paulo para luz. ver, por exemplo, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, né, os garotinhos de Heliópolis tocando e tal, Isso. e tal. E depois de uma semana eu estava morando na Cracolândia. Eu morava em Gente, Higienópolis, num bairro top, que vocês conhecem. eu não tinha Conheço. essa noção, sabe? Porque assim, a gente foi de metrô, né? E a gente saiu da luz. Quando a gente saiu, o cenário, antes de Não, chegar ali, era aí você muito está falando de lindo. 2015, É 2017, ele pessoa era sem era o alma, fluxo. é pessoa sem alma. Eu nunca vi aquilo. É. Eu fiquei muito impressionada. Foi o último aspecto que eu falo, que faltou de eu falar, que é o espiritual, que ele leva à falência espiritual. Mas, ó, o que eu O quero é que a gente adicto, o dependente químico, anuncia. ele tira o D e o S da palavra Deus e fica o eu. Ele só É, vive para usar e usa para viver. Então a família tem que ser rígida nesse aspecto, sim. mas uma coisa que me Quanto chamou a mais atenção cedo. nesse dia, sabe o que que é? Existia, então a rua era comprida, né? Então tinha um limite onde esses usuários ficavam ali, mas existia sim É. Aí polícia, ficava a viatura da polícia lá tomando existia conta, de TM. pessoas ali que, se você quisesse se tratar, nós vimos recolher muitos ali que Tem muitos pediam para projetos, internar. da assistência social, tem. Tem assistência Várias vezes me social. perguntaram e tudo, mas aí eu tava na negação, né? Que é o primeiro sintoma da dependência química. Eu Não, o negava o problema é problema e que falava a assim, gente não, não eu tem essa paro a hora que eu informação quiser. focada, né? Assim, não é forçado. Se a pessoa, o CAPS, pelo menos Não é aqui, é assim que voluntária, é funciona. só voluntário. A Aceita pessoa só. vai, se a pessoa chegou lá, ela ficou bem, ela fala, eu quero ir embora, eles liberam. Eles liberam. É porque, é assim, ó, tem três tipos de internação. Tem a compulsória, quando alguém rouba e vai preso, aí o juiz chega à conclusão que ele roubou, ele cometeu aquele ato, aquela infração, né, para poder sustentar o uso dele, então ele é um doente, né, como a gente falou que é uma doença. Por exemplo, um policial militar, eu já tive internado com um policial militar, ele é encostado, ele continua recebendo, quando ele volta do tratamento, ele volta para a rua, volta a prestar serviço para a corporação da Polícia Militar. Estou citando Tá. a instituição da Polícia Militar para ver como realmente o Estado reconhece como Sim, doença.
Sim. né? Não como fala de... Se tiver um bombeiro civil que está usando droga, ele vai ser encostado, depois que ele voltar, ele volta ativa. Pode ser um tenente, um coronel, que ele vai voltar a receber e vai trabalhar no mesmo posto dele, não vai perder patente, não Ô, vai ter nada, Francisco, entendeu? deixa eu te fazer Porque é uma uma doença. pergunta. Aí você internou, e aí depois que você internou, o que aconteceu? Porque hoje você é um terapeuta. Então, eu fiz 1.628 horas de psicanálise clínica, 600 horas de supervisão, fiz terapia holística presencial em Campinas, na FEBRACT, na Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, presencial também. Eu estou graduando em psicologia e serviço social, Que sempre, legal! eu estou sempre buscando aprimorar, né, meus conhecimentos, né? Fiz engenharia de produção, fiz marketing, fiz biologia, tudo na época da ativa. Eu nunca conseguia concluir nada, né? Foram esses anos que eu tô limpo agora que eu tô conseguindo concluir, né, e me realizar academicamente, entendeu? Coisa boa. Eu dediquei, eu transformei a minha dor, a minha vivência em conhecimento, em missão, em propósito, né? Depois de passar por um processo muito grande de dor, de vazio existencial, de crise existencial, de traumas, de depressão, né? Já fui laudado com depressão profunda, com TDAH, com bipolaridade, né? Não tem mais laudo nenhum disso, superei tudo, graças a Deus. Não tomo medicação nenhuma, mas eu tomava no início do tratamento, né? Eu tô múltiplos anos limpo, E mas terapia? Faz terapia, Francisco? faço toda semana. Terapia, Ah, não, pô, se eu não fizer, eu enlouqueço com os meus pacientes. Terapia não existe. Tem gente que acha que assim, o cara é psicólogo, o cara é terapeuta, é psicanalista, não precisa fazer terapia. É a gente que mais precisa, porque a gente senão a gente vira assim, o profissional esponja, que absorve, é uma panela de pressão sem válvula de escape, a gente não fala pra ninguém, não desabafa, chega uma hora que a gente vai explodir, pô. No primeiro lugar é a minha recuperação. E depois a gente tem que aprender é o meu trabalho. A transferência e a contra-transferência também. Exatamente. Porque... Primeiro lugar é a minha recuperação. Sem ela não tem nada, entendeu? Então, assim, a minha recuperação... A nossa história, quando a gente vivencia algo, eu tive muita TAG e transtorno de ansiedade, né? Então, quando eu trato pessoas com ansiedade, eu consigo entender exatamente como elas se sentem e como elas podem sair disso. Ok. Só que mesmo assim, eu olho com um olhar de neutralidade para poder entender na narrativa dela e na história dela o que é melhor a ser indicado. Não exatamente em mim, saber. Exatamente, sim. Por isso que precisa fazer a terapia. Isso. Exatamente isso. É questão do autoconhecimento, né? A gente, por exemplo, eu falando de dependência química, eu tenho propriedade para falar porque eu vivi com profundidade, Exatamente. né? Então, assim, a gente tem mais propriedade para falar aquilo que a gente viveu. Nenhum livro me ensinou até hoje o que eu aprendi na vida, né? Eu concordo com você, que nem a gente também, questão de luto amoroso, relacionamento amoroso, a questão aí também de ansiedade e outras coisas, como teve vivência, fica muito mais fácil poder ajudar. Exatamente. Sim. Hoje em dia, que entrou no CID-11, na classificação internacional de doenças, o jogo patológico, né? Tá virando uma grande... Muitas pessoas se matando, perdendo tudo, né? Estatísticas aí mostrando um alto índice do Bolsa Família, de endividados, né? O Banco Central acabou de divulgar que saiu na Forbes, 85% dos endividados de janeiro para cá foram por causa das bets, 85% de janeiro para cá que se endividaram no cartão de crédito o dinheiro foi do aplicativo direto para bet, entendeu? Então, assim, tá um caso seríssimo o jogo também. E era o sintoma da substituição, né? A dependência química, quando o adicto, o dependente químico, ele inicia o processo de tratamento, de recuperação, ele tem a tendência de substituir uma compulsão por outra. Né? Dentro de clínicas, por exemplo, desculpem mulheres aí, mas é com todo profissionalismo, tá? Masturbação, quem tem acesso ao celular, pornografia, bet, entendeu? Ficar vendo videozinho de criminalidade, ficar vendo aqueles uma coisa importante na sua fala é o seguinte: todo compulsivo, ele sempre vai lutar contra a compulsão. Então é muito importante. Substituir por outra coisa, não. Autovigilância constante. Autovigilância constante. O Maurício está falando aqui que ele de Orlando, que aqui sou pastor e sei que fui ao fundo do poço 2 vezes no crack.
tá aqui dando o depoimento dele. Cadê? Tô procurando. Maurício. Para mim não aparece mais, mas tudo bem, ainda bem que você Orlando viu aí. aqui, sou pastor e sei que é. Fui ao fundo do poço 2 vezes no crack. Jesus cura. É Graças a importante. Deus. E ele A falou que fé é é importante importantíssima. ressocializar também. É importante ressocializar. Você falou o ressocializar, só o rei me lembrou uma palavra também muito importante para qualquer transtorno, qualquer dificuldade emocional, mental, que é ressignificar, né? Dar um novo Exato. significado, né? À vida, ao passado, né? Às questões internas, né? E para ressignificar a gente precisa ter autoconhecimento, né? Ter Exato. autovigilância, né? Daquilo que me Exatamente. dói, daquilo que me levava a usar, daquilo que me levava a chorar, né? Daquilo que me dava uma crise de choro espontânea, assim, né? Do nada eu tô me pego chorando, pô, tá errado, tem alguma coisa que tá, né, instável em mim. Eu preciso, né, de uma ajuda, né? Incentivar as pessoas a buscarem ajuda, né? Se não puderem pagar um profissional particular, procure lá o CAPS, o Centro de Assistência Psicossocial, entendeu? Tem Procurem ajuda, não faculdades fiquem também que sozinhos. tem faculdades também que tem É. psicólogos. Quem quiser saúde mental, é só procurar que tem, entendeu? É aquele lance, né? O real desejo. Se quiser, né, procurar, tem. Entendeu? De graça, pago, né? Não Concordo. importa a forma que for, Acho o que a mais Marina importante, a caiu, não Marina sei o que caiu. aconteceu. Marina caiu, machucou aí? Ela caiu, eu não sei o que aconteceu É, na internet dela. Mas assim, ó, o que que eu penso nisso tudo, né, que a gente está aqui falando? Quando eu falei da terapia, não é só também a maneira da gente ajudar as pessoas, mas elas também desabafarem, né? Tudo aquilo que está sim. na gente, Dor a gente partilhada é dor falar, diminuída. a É, gente ser ouvido, é uma cura. É uma sim, liberação que a gente tem de tudo é, aquilo que está na gente sim. reprimido, né? E a gente começa a nomear dores, entrar em contato com elas, a saber o que que é, porque a dor precisa ser acolhida, precisa ser escutada, né? O tripé da recuperação é a honestidade, você falar com honestidade aquilo que você sente, aquilo que te dói, Chama a né? Marina de novo, se você conseguir. Deixa eu ver aqui. Chamei. Tá. É você falar, né? Falar aquilo que te dói com honestidade, ter a mente aberta para poder escutar a devolutiva do profissional, né? E a boa vontade para praticar, né? E Isso. eu queria dar uma devolutiva para o Maurício. Maurício, assim, cientificamente, tá, Maurício? Eu não vou entrar nessa discussão, né? A gente, na dependência química, a gente não se fala de cura, porque é uma doença crônica, multifatorial, biopsicossocial-espiritual, né? Ela pode ter uma cura espiritual, pode ter uma cura emocional, pode, mas quando a gente se fala de cura, automaticamente o dependente químico fala assim, então eu tenho controle de novo. Então, né, você fala com um diabético que ele tá curado, ele vai comer doce, né? Se você falar com um dependente químico que ele tá curado, ele vai falar, tô a 3 pinos de 10, eu posso pegar lá na biqueira que tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Ó, uma Né? coisa Tem que eu a acho que é muito Calixcoca, que importante. estão lançando agora a vacina, o FMG vai entrar em teste em humanos agora, a Calixcoca, né? Teve a ibugaína, não funcionou, agora entra a Calixcoca, né? Dependência química é um grande negócio, né? Então, como a gente vê, eu conheço muitas clínicas que agridem pessoas com trabalho opressor, né? Um trabalho agressivo, né? Não é um trabalho O que que humanizado, né? você... Então, a Calixcoca apenas é uma vacina que você vai aplicar no dependente químico. Ela cria uma molécula que se liga, é uma enzima que se liga à molécula da cocaína do crack no sangue e impede da droga chegar no sistema dopaminérgico do cérebro. Então a pessoa vai usar e não vai sentir nada. Qual que é a tendência? Aumentar a dosagem, começar a beber etanol, começar a meter o louco e risco de intoxicação, de overdose, de parada cardíaca. Então, assim, quando se fala de cura, automaticamente eu, como dependente químico, falo, pô, se eu tô curado, agora eu posso pegar 2 ou 3 pedras lá e usar que eu tenho controle de É novo. isso Então, mesmo. se a gente perdeu o controle uma vez adicto, sempre adicto. Mas existe Uma coisa que é recuperação, importante. existe estacionar a doença, paralisar e viver uma vida sensacional, né? Com cura Exato. emocional, com cura, né, espiritual, aí sim. Agora, a cura no sentido de controlar novamente a substância, aí são décadas de pesquisas, igual eu falei da APA, né, da Associação Americana de Psiquiatria, da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, da medicina, da neurociência, né, da psicologia, né, então da OMS, da Secretaria da ONU de Crimes e Drogas.
né? A dependência química é muito estudada, né? Porque realmente é uma epidemia mundial, E né? E igual a eu gente queria falou te no início perguntar sobre o uma álcool e a coisa maconha, também. Além das drogas, como a gente está citando, os medicamentos também total, são uma benzodiazepínico tem droga, um né? alto A poder gente de não... vício, né? O Mas alto eles poder de têm um vício, alto a poder médio e de longo vício prazo causa e de demência. suicídios. Gente, É, posso falar uma coisa importante aqui? Estão falando que o claro. único que cura é Jesus. Nós cremos. Só que nós precisamos entender que Jesus também criou o médico, ele também criou a medicação. Olha, eu não estou anulando o poder da fé e nem do Sim, milagre. sim, 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 Mas a sim. gente precisa entender uma coisa: lugar de vulnerabilidade sempre é lugar de tentação. Exatamente. Então, a gente é o que a gente está falando aqui. Jesus, ele cura sem dúvida, eu creio de todo o meu coração. Só que uma vez a gente fala assim, não, mas eu não uso mais, eu não, mas você está bebendo, você está Está em alimentando recuperação. o É, vício. Então, é. assim, a gente não pode romantizar. Eu vejo que a fé, é o firme fundamento, né? Ela te dá um novo sentido, ela te dá um Mas propósito, tudo só bem. É, fé não. A gente precisa entender. Existe um corpo físico que entrou numa dependência, adoeceu e que ele não precisa sofrer sozinho. Ele não sim. precisa, nós não precisamos. A gente fala muito isso na terapia. Ai, mas eu tenho TAG, eu não quero ficar viciada em remédio. Pare com isso. Para que você vai ficar? Aham, Para que você vai aham. ficar sofrendo sozinho se hoje nós temos medicações? Lógico que Exatamente. se você não Sim, for fazer terapia, aí fica difícil o desmame. Agora, se você faz o tratamento direitinho, na exatamente. hora correta, tudo acontece. Então, é muito importante a gente não isolar, sabe? Que é o que a gente começou falando. O que é Ah, a fé, quem natural, não tem fé. Não, o não que é é sobre natural ter do que fé é ou também não, né? espiritual. Tem o natural É, também, gente. Tem o natural. sim. O espiritual, gente, eu não tenho dúvida. O próprio CID 5.500 diz o seguinte, que chega um momento que a psicologia não pode mais ajudar, que é uma questão espiritual. Então, o que é? O O espiritual a gente último fórum, eu sabe. gravei até um vídeo sobre isso. O Conta, último conta. fórum global, acho que foi o sexto fórum global de Harvard, tá? Com pesquisadores, cientistas, psiquiatras, os mais renomados mundialmente, dizendo assim, a galera da OMS, capelães, tá? Chegaram à conclusão de que para a saúde mental, para a dependência química, para a depressão, a espiritualidade é muito importante. Então, assim, até a ciência reconhece que a espiritualidade é um dos fatores da dependência química, da depressão, da ansiedade, tá? Da saúde mental e emocional, né? Ó, vou te Mas, contar uma assim, história. existem alguns transtornos que têm cura. Agora, o transtorno por uso de substância, o TUS, não tem cura. Ele tem Exato. paralisação e é um carro que você estaciona e vive uma vida maravilhosa sem uso. Agora, se eu falar que eu tô curado, eu vou tomar uma cerveja, eu vou fumar pedra e eu vou, entendeu? Eu não tô Não, curado. Sandra, a gente É uma entendeu. doença A gente só está crônica. trazendo a outra parte, né? Porque, assim, ó, por exemplo, eu amo ir à igreja. Eu sou cristã praticante. Gabi Sim. também. Então, assim, eu tenho uma grande luta. Em que sentido? Existe sim um preconceito grande porque eu sou psicóloga e porque as pessoas não, porque a psicologia quer fazer a mente. Não, não é isso. É É lavagem tudo, cerebral. é tudo um tripé importantíssimo, né? A fé Não traz uma são rivais, leveza, são acolhimento. complementares, A gente. mente, alma e É, corpo. Mas olha a pergunta do Cláudio. Vocês conseguem ler a pergunta dele? eu Uma pergunta leio. muito boa. Tem como identificar se é espiritual ou dependência química o corpo que pede a droga? Sim. Primeiro, uma coisa que eu percebo, tá? Tudo que acontece aqui no físico, primeiro aconteceu no reino espiritual. Então, o que eu percebo? Uma pessoa que nem você, vou pegar o Francisco aqui Sim, como nosso sim. exemplo. Ele contou pra gente aqui, a mãe dele era usuária, o Meu pai pai também. dele era usuário. Ó, Agora, o pai eu dele desenvolvi morreu, a dependência química. Minhas duas irmãs não. só Minhas que duas a irmãs tomam maldição 2 latinhas de parou. cerveja e vão dormir. Você Entendeu? se Então, assim, recuperou. Percebe que envolve a fatores maldição genéticos, espiritual, biológicos, ambientais, exato. sociais, familiares, espirituais,
né? Então, no caso do Francisco, ó, geracional. Porém, o Francisco Sim, entendeu que não era só espiritual. Agora, é, gente, é o que eu falei aqui. Vai na Cracolândia, você vai ver as pessoas, parece que elas não têm alma. né? Parece que elas estão com Então, é o o espírito seguinte, o obsessor e Francisco, usando. É, como nosso exemplo aqui, o que aconteceu? Por que ele se recuperou? Porque ele tinha uma missão de quebrar a maldição hereditária e ancestral da exatamente, família. exatamente. E aí, o que ele Eu fez? falo, Ele eu pegou falo isso com a minha mãe. Eu não quebrei é? a Você maldição. pegou Aham. isso e entendeu, ok, eu posso fazer mais, eu posso me graduar, eu posso me Transformar essa dor em especializar e conhecimento e transformar propósito pronto. e ajudar o próximo, exatamente. Sobre Então, isso, assim, sobre a isso. pessoa quando usa o entorpecente, ela realmente ela fica possessa, porque o campo Sim, espiritual abre, a gente vai ter é. influência, mas que o corpo pede, gente, pede sim. Aí tem a parte física, né? É, Que é aquilo que eu expliquei no início, né? Ela transforma o córtex, ela compromete o córtex pré-frontal, repetindo para quem chegou agora, que é sim, responsável pelo controle inibitório, tomada de decisão, sim. impulsividade, imediatismo, avaliação de risco, avaliação de consequências. Então, assim, é a sociopatia da doença. É. Eu fico egocêntrico, egoísta. O egocentrismo é o aspecto espiritual da doença. Eu tiro É. o D e o S da palavra Deus e fico eu só quero saber da próxima dose, só quero saber de E mim. é um Não importa se a comportamento minha mãe está limitador, é chorando, sobre não o importa que se a eu minha esposa quero, está né? chorando, se meu filho está lá tendo que ir na psicóloga porque ele é criança ainda e eu estou sendo ausente, não estou dando referência paterna em casa. Não importa com nada, eu quero saber da próxima dose. Por isso que eu cheguei naquele assunto da intervenção involuntária. Às vezes a família tem que tomar uma decisão para poder salvar uma vida. Minha Olha mãe a tomou uma Sandra decisão um contando, dia. gente, que o cunhado é usuário há 40 anos, o filho e a filha e o genro também são, e que a irmã dela sofre muito. Sandra, a gente sente muito por você, porque É, eu imagino que é uma luta profunda na casa da sua irmã. Aí eu te falo que Deus ilumine ela e dê exatamente. força para que ela possa Tomar a respirar no decisão meio disso certa. tudo. É, Graças a exatamente. Deus ela não foi por esse caminho, porque muita gente que vive isso em casa, às vezes aquele que está de pé não consegue ficar e acaba indo para o mesmo caminho. Graças a Deus ela não foi, né? Exatamente. Exatamente. Foi o que aconteceu com as minhas irmãs. Elas viram a destruição em casa e não fizeram o mesmo. Né? Eu vi a destruição, comecei a reproduzir os mesmos comportamentos. Quando meu pai e minha mãe perceberam que eu estava usando cocaína, que eu fiz a escalada das drogas, né? Fui da maconha para cocaína. Aí eles falaram, opa. Aí meu pai começou a procurar os amigos, fundaram Alcoólicos Anônimos na minha cidade. Como eu disse, ele faleceu com 19 anos de recuperação. E minha mãe está com 22 anos de sobriedade e vive uma vida maravilhosa, E entendeu? olha que o Francisco, Cláudio. olha o que Eu o vi um Cláudio exemplo de falou superação aqui. dentro de casa também. Eu só demorei para poder seguir o exemplo de superação. Eu fiquei no modo destrutivo durante muito tempo, mas Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas. Então eu estava passando por um processo, porque Deus estava me ensinando a passar por aquilo, né? Já comi comida do lixo, já roubei drogaria, já roubei supermercado, coisas pequenas, desodorante, leitinho, né? Para poder trocar em droga, né? E eu já vi muita gente se alimentando da minha desgraça, sabe? Olha o que o Se Ó, Cláudio está aproveitando, falando né? aqui pra gente. Que ele passa 4 meses sem consumo, mas quando ele tem a recaída, a queda é grande. Ele não Sim. quer, mas é como se ele fosse vendado. Olha isso, é Não, espiritual. o que acontece? Uma vez perguntaram assim: eu só bebo no Natal, não bebo mais, só no Natal. Aí eu falei: você consegue ficar um Natal sem beber? Ele falou: não. Eu falei: então você é alcoólatra, é etilista. Tá? Não importa o tempo, existe um condicionamento cerebral. De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, eu preciso usar substância. Então, 3 meses é o período de desintoxicação orgânica. Né? Olha Então, isso. assim, quanto mais água a pessoa beber, quanto mais ela se hidratar, quanto mais ela fizer exercício. Eu brinco às vezes que eu falo que o melhor psiquiatra é academia, é correr, é Porque fazer exercício. estimula o hormônio Né? bom Porque a ali. parte da neuroplasticidade, a parte cerebral, neuroquímica, neurobiológica cerebral, vai voltando ao funcionamento normal. Né? Você se movimentar é muito bom para a parte física, para a parte espiritual. Né? Você começa a voltar a pensar com clareza, volta a buscar um contato consciente, impresso em meditação com um poder superior com que cada um crê, compreende, entende, aceita, né? Então, assim, não existe aquilo lá. Pelo menos eu não morei na rua. Cada um tem seu fundo de poço. Eu já vi muito dentro de comunidade terapêutica disputa de fundo de poço.
cara fala assim, eu fumava 10 pedras, e eu fumava 20, como se fosse melhor do que o outro. Falava, pô. Aí eu falava com eles, eu como terapeuta deles, eu falava, vocês estão disputando quem era pior? Quem usava mais? Quem conseguia manguear, que eles chamam na rua, a gente chamava na rua, pedir dinheiro na rua. Eu conseguia 100 por dia, eu conseguia 200, 300, como se fosse melhor que o outro. Vocês estão disputando o fundo do poço? Quem chegou mais fundo? Não é? Que loucura, que insanidade, né? E eu acho que para o Cláudio pode ser interessante conversar com o Francisco também, como ele vivenciou isso, hoje está terapeuta, pode ser que você possa auxiliar ele nesse processo, né? E Cláudio, Cláudio, você consegue, ele consegue passar pelo período da desintoxicação. Aí tem dois tipos de abstinência, tá, pessoal? Tem a SAA, que é a síndrome de abstinência aguda, que vai do 0 ao 90 a 120 dias, que é o período de desintoxicação, tá? Superando esse período de desintoxicação, né, vem a SAD, que é a síndrome de abstinência demorada ou prolongada, que ela vai de 6 meses a 1 ano. E depois ela vai de ano em ano. Só que a SAA, a síndrome de abstinência aguda, a primeira fase da abstinência, vem calafrio, vem insônia noturna e sonolência diurna, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, do nada, entendeu? Vem a parte física mesmo pedindo a droga, né? O corpo sentindo falta da droga, né? Depois que você rompe essa síndrome de abstinência aguda, aí depois ela vem com uma abstinência disfarçada. Vem o auto-engano, a autossabotagem, né? A falsa ilusão de controle. Agora eu tô com a vida, com a saúde financeira em dia, eu tô trabalhando, minha mulher voltou para mim, eu já conquistei o que eu tinha que conquistar, agora eu consigo ter o controle da droga de novo. Então a SAD, ela vem na psiquiatria, fala pensamento intrusivo. Vem aquela vozinha falando assim, só R$30 se você pode, ninguém vai ficar sabendo não, sua esposa foi trabalhar, você usa em casa, hoje você tá de folga, trabalhou a semana toda, você merece. Aí vem aquele sentimento, então os amigos estão lá, final da Copa do Mundo, eu tô 2 meses sem usar, fala assim, meus amigos estão bebendo, eu também vou beber, para o sentimento de pertencimento, para eu ter aquele, né, para pertencer àquele grupo, né? A gente não precisa beber, não precisa usar droga para pertencer a um grupo, né? Se aquele grupo me faz mal, se aquilo que eles fazem me faz mal, eu sei do pós-uso, eu já vivenciei isso, eu sei que então eu preciso evitar hábitos, pessoas e lugares da minha ativa, encontrar uma nova maneira de ver novas pessoas, né, que me agregam, né? Meu avô falava comigo, esteja sempre ao lado de pessoas inteligentes como você ou mais inteligente que você, né? Então é sobre uma isso. coisa importante aqui, algumas perguntas. Cláudio, você precisa entender que você não está livre, né? Você tem recaída porque você precisa de ajuda, então não tente sozinho. O Souza está falando que na casa terapêutica você não pode. Pode. Existem causas terapêuticas que são neutras, porém, existem casas terapêuticas que têm um trabalho espiritual, sim. Não, toda a comunidade terapêutica que eu passei, que eu conheço, tem espiritualidade. Só não prega religião, é uma comunidade laica. Respeita-se qualquer religião. Espiritualidade não é religião, são coisas Não, distintas, quando eu falo né? de Deus aqui, pessoal, tô falando de espiritualidade, tá? Né? Tô falando de Espírito Santo, não tô falando de religião, não. Não é dogma. Né? Exatamente. Agora, tem comunidade cristã, tem comunidade evangélica aí. Budista, depende. Entendeu? Aí lá nessas comunidades eles vão falar da religião deles. Aí são comunidades religiosas. Né? O importante é cuidar, sim. Exatamente. O Danilo falou da questão da falta de fé que as pessoas falam, porque a gente fez uma live com ele também semana passada. Bacana. As pessoas falam que quem sofre de qualquer transtorno é como se fosse falta de fé que as pessoas falam. Eu acho muito fanatismo levar só para falta de fé. Não tem como. Eu sempre falo assim, que quem fala que o outro não tem fé, tem falta de noção, porque ele está tirando do outro, às vezes, só o que o outro tem, que é a fé. Exatamente. Então, a gente oferece aquilo que tem, né? A gente não tem esse direito, né? O importante é como a gente já falou desde o começo, né? Isso não é sobre caráter, não é sobre... É uma questão aí que é importante fazer o trabalho todo, né? E estar acompanhado de profissionais que entendem do assunto. Exatamente. É isso mesmo. O Cláudio está falando, eu busco na igreja, no esporte, ocupa a minha mente, mas se eu desfocar, tiver um desvio, sair do foco 5% já é um motivo de recaída. Então, é uma luta diária. Por isso que é importante. Não é uma luta diária, é uma decisão diária. Você fala assim, só por hoje eu não vou usar, haja que houver, aconteça o que acontecer, nasça quem nascer, morra quem morrer, eu não preciso usar drogas.
A terapia entendeu? especializada é importante, Cláudio, porque aí você vai É. estar sendo acompanhado quando tiver um dia de recaída. A Exatamente. gente não está livre de ter um Ó, dia de gente, deixa eu recaída. explicar para vocês. A recaída, ela não é na droga, tá? Primeiro ela dá sinais e sintomas, tá? Você começa contando pequenas mentiras, pequenas manipulações, falando com o pai, com alguém, ah, eu tô precisando de R$ 20 pra pagar não sei o que eu tô devendo e tal, e usa esse dinheiro para outra coisa, entendeu? Você começa a manipular, a recaída primeiro ela é emocional, você vai pro isolamento, você não quer muito companhia de ninguém, você se afasta de quem te ajuda e se aproxima de quem te atrasa, te atrapalha, te arrasta, tá? Começa a recaída aí. A recaída nunca é acidental, ela é sempre programada. Você está programando sua recaída. Então, se você tiver autovigilância constante e tiver uma rede de apoio, né, terapêutica, familiar, escutar essa rede de apoio, tiver a mente aberta, humildade, né? Humildade não é andar com a calça rasgada, é saber ouvir, né? Abrir a mente e falar assim que a mente é igual um paraquedas, né? Só funciona aberta, né? Senão Exato. é impossível incutir uma nova ideia numa mente fechada. Então, abrir a mente e falar assim, vou partilhar, vou falar, ó, tô com vontade de usar, hoje eu tive um gatilho visual, um gatilho ambiental que eu passei num lugar onde eu já comprei e me deu vontade, eu senti um vazio, senti um calafrio, desabafar com alguém da sua confiança, falar, me ajuda, fica comigo hoje, toma um copo de água gelada, toma um banho gelado, dá um choque térmico no corpo, faz uma oração, busca sua religião, se pegue com Deus, alimente sua espiritualidade. Então tem vários manejos, várias técnicas simples, né? Eu tô passando só por cima aqui, superficial, que você pode fazer para evitar, porque de acordo com a neurociência, a abstinência ela vem de 5 a 10 minutos. Se você só vai usar se você alimentar ela. Porque tem dois, Cláudio? Tem dois Cláudios aqui dentro, um que quer usar, às vezes, né? E que ele falou 5%, né? 5% do Cláudio quer usar, mas 95% não quer. Por que às vezes 5% faz ele usar? Porque falta uma manutenção nessa recuperação. Falta uma rede de apoio. Falta alguém que ele confie para desabafar. Falta coragem de falar, pô, eu tô com aquele 5% agindo, falando comigo agora. Preciso desabafar com alguém. Preciso de uma ajuda. Porque às vezes você investir na saúde mental ou procurar alguém da sua família, desabafar sobre o problema e falar, pô, me ajuda, fica comigo essa noite, fica comigo esta tarde, tá difícil eu ficar sozinho. O isolamento é o núcleo da doença. Um adicto, um dependente químico sozinho está em má companhia, é formação de quadrilha nesses momentos, tá? Então, assim, pede ajuda. Primeiro passo é pedir ajuda. Fala assim, me ajuda, me dá uma palavra, mano, me dá uma motivação, o que eu faço, né? Que você vai ter ajuda. Deus vai se manifestar, Deus não vai descer na imagem dele aqui, como, né, na luz dele aqui, e falar com você. Ele vai usar as pessoas que te amam, né, que dão permissão a ele como ferramenta dele para transmitir a mensagem que ele quer. Então é ter os olhos para o invisível de Deus ao nosso redor e ter o ouvido para escutar, para ouvir, né? E praticar. Porque a teoria, a gente pode dar teoria para eles de tudo, mas se eles não praticarem os nossos direcionamentos, as nossas orientações, né? Aí vão. Estão falando de claque. Deve ser crack. É, craque, né? Aonde? A A Rose. Rose está falando. Tá. Ela tem uma Tem um cliente que conheceu o crack. Crack. E ela está na luta, ela não quer usar mais e não consegue. Ela deve procurar. O que ela deve fazer? Deve procurar o CAPS, procurar ajuda para poder, porque não vai, o crack, principalmente, ele é muito nocivo, ela não vai conseguir sozinha. O crack é uma das drogas que destrói. O crack é a melhor droga para tratar, porque rapidamente a pessoa reconhece. Porque o primeiro passo é o quê? Aceitar que eu tenho uma dependência, que as drogas se tornaram um grande problema na minha vida, né? Me colocar impotente a ela. Por exemplo, o Mike Tyson no auge dele. Eu acho que ninguém entraria no ringue para brigar com ele, né? Esse aí é o crack. Não entra, não negocia, não. Fala assim, não só uma, não só 3. Hoje eu vou controlar. Não entra para brigar, não. Não negocia com o Mike Tyson, não. Ele é mais forte, ele vai te jogar na lona sempre. Ele vai te nocautear, o crack, né? Que é o Mike Tyson da ativa sua, né? Então procure ajuda, fique distante das pessoas que te atrasam, né? Se aproxime das pessoas que te ajudam, mude ambientes, lugares, rotina, estruture uma rotina saudável, né? Uma alimentação saudável também ajuda muito, né? Exercícios físicos, terapia, né? Rede de apoio familiar, né? Nem que você quebre a resistência, né? De falar sobre o seu problema com alguém que seja próximo a você, né? Mas o pedido de ajuda é o primeiro passo, né? Aceitar que as drogas tornaram problema, admitir para alguém, dor partilhada é dor diminuída, não seja igual eu falei no início, uma panela de pressão sem válvula de escape, não.
Tem que ter uma Isso. válvula de escape, senão a válvula de escape vai ser o crack. Porque Exatamente. você vai guardando na caixinha, vai guardando na caixinha, chega uma hora que, bum, explodiu, É. vou comprar mesmo, não quero nem saber. Aí a terceirização também, é porque fulano fez isso, é porque a sociedade isso, é porque a minha família é isso, é porque não tem nada disso, gente. Se usou é porque você foi lá e pegou, porque a primeira dose, você tem a decisão. Você decide ir ou não, ou pedir ajuda. Sim. Agora, depois que você deu a primeira dose, aí a doença se instalou, a compulsão entrou, aí você só vive para usar e usa para viver até acabar o recurso financeiro ou físico. É isso mesmo. A Marlene está falando que ela tem um amigo que sempre fala que vai parar, mas nunca para. Isso é o que acontece com a É a maioria, procrastinação, Marlene. ele vai deixando para amanhã o que ele pode fazer hoje. Ó, a Vou Giovana está procrastinando, vou falando. procrastinando. Desde os meus Isso aí, 14 Rose, anos. continua na luta, porque o dependente químico só perde para dependência química quando ele desiste de lutar, Sim. tá? Então, O que por que estava exemplo, a falando? gente não conta as quedas. Você pode cair 10 vezes. Se você se levantar 11 e se mantiver de pé, você é uma vencedora. Ponto. Ó, a Giovana está falando aqui que desde os 14 ela fumava maconha. Hoje em Aham. dia ela tem 21 e ela decidiu tem 7 meses que eu não uso mais. Às vezes bate a abstinência. Eu já pego e ocupo a minha mente com outras coisas para não recair. Isso aí. É a Permaneça em Marlene? terapia. Não, Deixa eu te a falar uma coisa, Giovana, terapia. Giovana. Aproveita que você está aí convicta, faz 7 meses, passou dessa fase de abstinência, como o Francisco falou aqui. Procure terapia, que isso vai te É. fazer permanecer melhor. A Marlene está falando outra Então, coisa. A Marlene falou que é só ele ter dinheiro que ele vai pro uso, né? Já chegou a me dizer que só beber um copo de cerveja, o que acontece? A cerveja é a droga da coragem, né? Para É. levar para droga de preferência da pessoa, né? A cerveja no. O álcool em geral, né? Vamos falar só de cerveja, né? O álcool em geral, assim, ele é realmente sobre isso. Ele abre a porta do inferno do próprio dependente químico, porque ele vai buscar a droga de preferência dele. Ele vira o super-homem ou a super-heroína. Olha, Bebeu, o foi Souza para falou uma coisa cocaína, foi pro interessante crack. aqui. O Que sono tá... mesmo ele muito tempo sem usar, o que incomoda são os sonhos. Parece, então, Não, porque, tá. Souza, existe um inconsciente. E o É, nosso inconsciente, ele guarda tudo simbolicamente. Então, o que sim. acontece? Você, por ser um adicto, o seu inconsciente Muito tempo de também uso, tudo, foi então ficou treinado para tatuado. isso. Então, eles É, se testam todo o tempo. O sonho é a fase que o nosso corpo está saindo do estado alerta para o relaxamento. Nisso, o exatamente. seu inconsciente manda impulsos do que você quer fazer, mas Dos não tem seus desejos. coragem. E o que acontece também? Ó, na dependência química existem dois tipos da gente enxergar o sonho, o pesadelo, né? O pesadelo, né? Quando eu tenho até hoje, às vezes, tá? Pesadelo que eu tô morando na rua, que eu tô usando. Aí quando eu acordo assustado, aí eu já falo, nossa, ô pai, muito obrigado por você ter me mostrado onde eu tava e onde eu não tô mais. Aí eu faço uma oração rapidinho, eu tô dormindo. Porque eu aprendi a Você lidar. Mas entra no na início, ressignificação, como você disse em mas outro no momento, início eu tinha né? muita dificuldade, eu não conseguia voltar a dormir, eu ficava embarulhado, eu falava, pô, tô até hoje tendo pesadelo com isso. Por que que acontece? Dependência química, gente, ela é silenciosa e traiçoeira. A gente dorme, o físico dorme, mas a dependência química no pesadelo tenta te manipular Ela para não você voltar. dorme. Ela não dorme, entendeu? Mas uma E coisa o que a gente... inconsciente, né, vocês podem falar muito melhor do que eu sobre essa parte, né? O inconsciente é o seu corpo expressando o desejo que ele tem quando você estiver acordado, né? Tipo isso, Mas né? uma coisa que a gente trabalha, além da psicanálise tradicional, a psicologia também analítica e a Aham. TCC, a gente também tem casos, alguns que a gente trabalha também com a integrativa, que também tem Isso, ótimos Sim, resultados, que é mente, alma e corpo. Mas a isso. sim. gente trabalha bastante com a parte de Jung, Freud, aí vai depender muito de É, cada paciente. Tem caso que tem que ser eu TCC, gosto tem que muito ir para o cognitiva. TCC, aham. Eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental e do TRE, da terapia racional emotiva também, né? Exatamente. Eu acho Uhum. que, TRE por isso que também eu é bem falei, bacana cada de fazer caso é um trabalho. caso. A gente Por precisa isso que faz os estudos ver de um caso. todo. A pessoa fala Por assim: a gente exemplo, vai iniciar o tratamento hoje. Eu falo assim: não, hoje é anamnese, hoje eu vou traçar seu perfil psicológico,
vou ver seu padrão de consumo, vou fazer o estudo de caso. Aí a segunda ou terceira consulta que você vai iniciar o tratamento. Porque eu Então, por preciso elaborar um exemplo, plano individualizado para o eu quis paciente. trazer que Porque no cada caso um do, tem as suas no questões, caso né? do Souza, por exemplo, poderia ter uma psicologia analítica ajudaria ele nesse caso dos sonhos. É isso que eu quis trazer, entendeu? Sim, perfeito, perfeito, E tem sim. caso que não, que Pesadelo, aí na linguagem junguiana, freudiana, é uma maneira do nosso corpo estar tentando uma catarse. Porém, gente, nós não conseguimos acessar o que é inconsciente sozinho. Então, precisa ir para terapia, precisa Exatamente. escolher uma frente de trabalho, porque sozinho, o que mais provavelmente você vai fazer é acordar e um dia você pode desesperar e quando perceber já Exatamente. caiu Não, de novo. e transformar aquilo que eu falei, né? E transformar em atitude aquilo que você teve Isso. pesadelo ou sonho, né? Entendeu? Porque o sonho é só uma expressão irreal, né, daquilo que você está pensando muito durante o dia, daquilo que você está alimentando muito Exatamente. dentro de você, né? Se tiver o sonho, se esse pesadelo, esse sonho for recorrente, aí é mais sério, é mais grave, aí precisa de um tratamento o mais rápido possível, porque a recaída pode isso. estar muito Mas o que próxima. eu O quis sonho trazer, pode ser uma rota de colisão. É ali tá Deus está te mostrando. Onde você vai parar se você não procurar ajuda? Ó, o que eu quis tô te trazer mostrando, tô te que a gente mostrando. trabalha também com interpretação de sonhos, entendeu? A É gente está Sim, falando importante. aqui nesse caso do pesadelo, a gente já está entendendo sim. aqui no caso da dependência, mas no geral a gente também faz bastante a parte da interpretação dos sonhos É mesmo. Sim, em importante. Freud, né? Aham. Ou Jung. A gente Ou trabalha Jung, bastante com sim. a individuação, Jung e tudo. Individuação, aham. Muito É legal. isso O aí. trabalho de vocês é maravilhoso. Obrigada. Eu acho que é isso. Ó, o Júnior está falando aqui que é só ele ter dinheiro que ele entra no confronto. É, Da porque o dinheiro é o batalha gatilho causal. para Então, ele. é a decisão, né? Se você tem o É, dinheiro, eu vou te falar, a gente não está aqui para te julgar. nem Mas, rotular, Júnior, o não. seu dinheiro é uma semente preciosa. Plante numa terra boa, não numa Boa. terra que vai te levar para a morte. Vai pagar Mas uma É, plante para terapia a com o vida. Francisco, se tiver o dinheiro. É ou com isso as meninas, aí. né? Vai Não, para mas terapia. eu quis dizer assim, né? Eu tô Não, brincando o que Investe em com. quem acontece? pode te Ele ajudar. já identificou o gatilho, mas o Isso gatilho é meu é o bom. dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, então faz o quê? Ô esposa, ô mãe, ó, meu gatilho é dinheiro. Quando eu for receber, vai lá comigo, pega e bota na sua bolsa. Eu Isso, não eu quero acho pegar no que dinheiro. Vou pode, ficar 3, 4 meses assim para eu poder acho não que ter pode acesso ao fazer isso. dinheiro. Ter o dinheiro Já põe numa cortar o outra, gatilho, já coloca numa identifiquei. outra conta o dinheiro e a outra pessoa ajuda, Eu sei tenho um lá, pagar as paciente que o Pix, o contas. patrão do paciente meu, que é o de gatilho dele é dinheiro, faz o Pix para a esposa dele, e ela cuida das finanças. Aí ele falou, vou ficar 6 meses assim. Eu falei, parabéns, irmão. Tem Ótimo. um É outro que é de melhor. jogos, tem um outro que é jogador patológico, e ele tá 2 meses sem jogar, que, pô, ele conseguiu chegar à conclusão de que ele precisa cancelar o CPF dele nas bet lá, ele aceitou essa orientação, chamou a mãe dele na consulta e falou, mãe, tem que fazer agora aqui, que eu tô com vontade de jogar, senão eu vou jogar hoje e tal. Ele perdeu um apartamento de 600 mil reais Então, em 3 dias do Tigrinho, com entendeu? essa Então, assim, é consciência, sério, gente, não é brincadeira. São vidas, são patrimônio construído durante 20 E anos. Francisco, tem a criptomoedas também, não só a questão da Bet, né? Criptomoeda também tem muita gente que já perdeu dinheiro com isso. Muita coisa, muita coisa. Acha Mas que é eu um acho. investimento, nossa, é sólido, aí pega umas financeiras aí que começa a prometer ó, mundos e fundos, nossa, vai render 120% em 3 meses. Aí o cara vai lá, dá 100 mil, dá 50 mil, dá 20 mil, na hora que vê tem 3 mil, aí fala, ah, a gente não promete, Você a sabe gente que o fez uma, a gente fez Tigrinho. uma cotação, a gente achou, mas deu Você sabe que errado. eu vi que o Tigrinho faz? Tem pessoa que começa e ganha. Eu já vi caso de Ah, pessoa não, que no ganhou, início tipo é, pra assim, viciar, é assim, 8 ele mil, ganha no 5 início. mil. Aí a pessoa ganha e pensa que Sim, sempre vai ser assim. Aí ela é, perde os é. 8, os 5 Aí mil e depois que perde muito perde, o que que mais. acontece com o jogo? É libera dopamina também. O jogo Sim, mexe muito com o eles sistema fazem todo esse dopaminérgico, né? psicológico. Quando ele Aí, puxa, ganha. aí ele entra naquele conflito interno de que ele precisa recuperar o que ele Tá perdeu. E vendo? ele Eu vai perdendo cada ganhei. vez mais, entendeu? É, É isso. É é isso. isso, Agora a gente tem um pessoal. atendimento. A gente precisa ir. Tem um Tamo junto, atendimento tá? Olha, agora. meninas, muito obrigado, Foi tá? ótimo, Obrigada. Obrigado a todos pela Francisco. participação. Obrigada. Um beijo para Obrigado, você. Envia pra eu que mim a agradeço. live depois. Tá, eu vou salvar, vou compartilhar como Reel aqui, Isso. tá Isso, bom? compartilha lá para Tá, mim também no Terapia o Café e a gente põe em todos os fechou. nossos canais. Beijo pra todo mundo. Beijo, Boa Obrigada. Um gente. noite. Deus beijo. abençoe Tchau. a todos. Tchau, tchau, galera.